Olá, é muito bom encontrar você novamente aqui neste culto online promovido pela Faculdade Luterana de Teologia, a FLT. Eu quero acolher você com a palavra bíblica que é lema para essa semana do 17º domingo após Pentecostes que estamos celebrando aqui. É uma palavra que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, o versículo 7, onde diz assim: Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. O apóstolo Paulo escreve essa carta e ele cita as algemas logo no início, justamente porque ele se encontra preso por defender e pregar o Evangelho. Por isso ele diz que carrega os filipenses consigo, seja nas algemas, ou seja na defesa e confirmação do Evangelho, porque todos são participantes da graça com ele. O apóstolo Paulo, que ora era um perseguidor da igreja, que colocava cristãos na cadeia, agora se encontra do outro lado da moeda, se encontra preso por causa do Evangelho. E até cômico ou ironia que ele escreve justamente Filipenses, que é considerada a carta da alegria, estando preso. Mas ainda assim ele encontra motivos para se alegrar no Senhor e carrega o povo de Filipos com ele, seja nas algemas ou seja na defesa do Evangelho, pois todos são participantes da graça com ele. E da mesma forma, eu e você podemos nos considerar participantes da graça. Não porque merecemos, mas porque é algo dado pelo próprio Deus através do sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz. Nesse sentido, nós temos o privilégio de sermos alimentados na fé pela palavra pregada, pela palavra do nosso Deus que vem ao nosso coração. Então, nesse sentido, não são palavras meramente humanas, não é uma reunião humana, mas é o próprio Deus que se encontra presente. Esse nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar a termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir da Tua Palavra. Te agradecemos que, através da tecnologia, mesmo que nós estejamos distantes um do outro, nós ainda temos a oportunidade de celebrarmos culto a Ti e de sermos alimentados pela Tua Palavra. Dá, Senhor, que aquilo que o Jefferson também nos trouxer na pregação não sejam apenas palavras meramente humanas, mas que Tu mesmo esteja dando do Teu entendimento, abrindo nossa mente, abrindo nosso coração para aquilo que Tu mesmo queres nos falar no dia de hoje. Nós assim oramos e pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Em preparação para a pregação que o Jefferson vai nos trazer, nós queremos entoar uma música ao nosso Deus, louvando a Ele, nos preparando para ouvir a Sua palavra. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em Ti. Tua graça me basta, Tua graça me basta. Preciso, Tua graça me basta, Tua graça me basta,
graça. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. É força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça, tua graça, tua graça. Olá, seja bem-vindo a mais um devocional online da FLT, Faculdade Luterana de Teologia. Meu nome é Jefferson, sou estudante do 6º semestre e hoje vou conduzir esse momento de palavra com vocês. O assunto que a gente vai tratar hoje talvez não seja um assunto tão fácil de lidar e talvez seja um assunto bem espinhoso para nós que somos cristãos há muito tempo. O texto em questão que nós vamos tratar hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 20, no versículo 1 a 16, que eu passo a ler. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhe disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Então foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, às 3 da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficam desocupados o dia todo? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então eles lhe disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um recebeu 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais.
Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a esse último tanto quanto dei a você. Será que não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você fica com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Nessa parábola é bem interessante nós começarmos a pontuar algumas coisas, que é principalmente o público para qual Jesus está falando essas parábolas. Anteriormente, se nós voltarmos um capítulo atrás, Jesus teve um encontro com um jovem rico. E esse jovem rico lhe perguntou o que era necessário para ele ser um herdeiro do reino dos céus. E Jesus lhe disse que ele sabia as leis e perguntou para ele se ele seguia essas leis, os 10 mandamentos e tudo mais, o que a Torá exigia. E ele disse que fazia isso e também dava suas esmolas aos pobres e tudo mais. E Jesus lhe disse: certo, então basta você vender tudo que você tem e me seguir. E então o jovem saiu de perto dele, um pouco constrangido até, porque ele não estava disposto a entregar toda a riqueza dele em prol do reino. E nesse momento, então, os discípulos perguntam a Jesus e dizem: olha, nós deixamos as nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, nossa terra e te seguimos. E nisso Jesus termina esse capítulo 19 justo com essa afirmação, que os últimos serão os primeiros. Então ele conta essa parábola, que para a gente às vezes pode ser um pouco difícil de ouvir essa parábola em questão. Mas vamos começar pontuando algumas coisas aqui que é relevante para o nosso texto. Primeiramente, o pagamento de 1 denário era um bom pagamento para um trabalho de um dia. E esse trabalho de um dia geralmente começava de manhã cedo, das 6 da manhã, e se estendia até as 6 da tarde. E assim era costume da época que o contratante saía, iria até a praça, contratar algumas pessoas para trabalhar na sua terra, e ele pagava o salário somente no final do dia. E assim ele saiu e foi buscar a primeira leva de pessoas e disse: vou pagar 1 denário para vocês. É bem importante ressaltar essa parte, que depois nos versículos posteriores ele retoma isso e diz: eu acaso estou sendo injusto com vocês? Não, eu combinei, eu vou pagar 1 denário, foi isso que eu paguei. Então é importante ressaltar isso também. E assim ele sai de novo, ele começa o trabalho, percebe que precisa de mais ajudantes, ele volta às 9, ele volta ao meio-dia e ele volta ao final da tarde, 5 horas da tarde, quando faltava mais ou menos só 1 hora de trabalho ainda, ele volta e busca mais pessoas. E é bem interessante ressaltar nessa parábola, quem somos nós? Será que nós somos as pessoas que trabalham desde cedo? Eu venho de um lar cristão, então poderia dizer que eu me identifico como alguém que trabalha desde cedo. Foi um dos primeiros trabalhadores que ele buscou. Fui nascido e criado num berço cristão. E assim talvez também é com você. Talvez você passou sua vida inteira sendo membro da igreja, ou já é membro da igreja há 20, 30, 50, 60 anos. E talvez às vezes quando a gente se depara com um texto desses, algumas pessoas podem ter uma reação um pouco que nem os próprios trabalhadores que foram contratados mais cedo tiveram. Porque o dono dessa vinha, ele quis pagar todo mundo do mesmo modo. Por isso eu falei que esse assunto às vezes pode ser um pouco espinhoso para a gente, um assunto um pouco difícil. Porque muitas vezes a gente espera receber uma recompensa maior que os outros. A recompensa aqui em questão, se a gente leva todo o contexto, é obviamente que é a salvação. E a salvação aqui Cristo ressalta que é uma salvação por graça. Uma salvação em que o dono é gracioso com aqueles que vieram trabalhar para com os últimos, mas ele também é gracioso para aqueles que vieram trabalhar por primeiro, porque ele paga um trabalho justo, ele faz um pagamento justo pelo trabalho dos trabalhadores. E ele quer pagar igualmente a todos. Esse texto aqui, quando eu li ele pela primeira vez para prepará-lo para a prédica, eu logo me deparei também que ele faz uma bela analogia com uma história lá do Antigo Testamento, que é a história de Jonas.
De semelhante modo, Jonas foi chamado para um trabalho e tudo mais, como nós conhecemos a história. Ele fugiu, foi engolido por um peixe, depois foi cuspido na praia, e ele foi e fez o trabalho de anunciar a condenação a Nínive. E dessa mesma maneira, depois que ele terminou de anunciar tudo, ele pensou, pronto, anunciei tudo, agora está a cargo de Deus, Deus vai condenar eles, porque eles não vão se converter. Então ele pegou, se assentou num morro próximo da cidade, e ficou ali assentado, esperando a destruição de toda a cidade. Só que, incrivelmente, Deus resolveu não destruir a cidade. A cidade, como a gente sabe, se converteu e Deus decidiu por não destruí-la. E nisso Jonas fica irado. Então Deus, para mostrar para ele como Jonas estava sendo até talvez ingrato com toda essa situação, Deus manda crescer uma árvore e Jonas fica feliz. Estava quente, tem uma árvore boa para ele se assentar debaixo, o sol estava muito quente. Só que no outro dia vem um vento quente e essa árvore morre. E Jonas começa a praguejar contra Deus, dizendo assim, até essa árvore o Senhor quer tirar de mim, essa árvore e tudo mais. E Deus pergunta, acaso não fui eu que coloquei essa árvore aí? Não é do meu direito fazer o que eu quiser com ela? Assim como o dono da vinha diz, eu não te paguei o salário que eu falei que iria pagar para você? Eu não posso fazer o que eu quiser com a minha vinha e com os meus bens? Dessa mesma maneira, Deus às vezes fala com a gente. A gente muitas vezes acha que por a gente estar mais tempo na igreja, que a gente é um membro mais importante, que a gente sabe mais que os outros, ou que a gente merece mais a salvação que os outros. E aí eu acho que vem a grande pergunta desse texto que quer trazer para a gente, que é se a gente... Qual é o valor de uma vida? Será que uma vida tem mais importância que a outra para Deus? Não somos todos nós igualmente filhos de Deus? Jesus não morreu por mim, não morreu por você, e não morreu por todos nós de igual modo? Ou será que Jesus, quando estava morrendo na cruz, ele pensou em alguns preferidos? Ele pensou, não, eu vou morrer no lugar do Jefferson primeiro, porque ele é mais importante, mas eu também vou morrer no lugar daquele preso que está comigo aqui pendurado nessa cruz. Esse preso pendurado na cruz com Jesus, que aceitou a Jesus no último momento, ilustra bem como um trabalhador que parece que foi contratado às 5 horas da tarde. Era o último suspiro de vida dele e ele aceitou Jesus. E de igual modo ele foi salvo, assim como eu fui salvo, assim como você também foi salvo. Então, será que cabe a nós murmurar contra Deus ou pedir um assento especial no céu, uma casa dourada? Ou será que cabe a nós entendermos que todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos detentores da graça dele? Porque a graça é um dom gratuito de Deus. Não é algo que eu possa fazer que vai aumentar ou diminuir a graça dele. Não é um pecado que eu vá cometer a mais ou a menos que vai tirar essa graça de Deus sobre mim. Mas nós também não podemos cair no risco de pensar, então vamos esperar para ser o último trabalhador. Já que a salvação vai ser igual, então vamos passar a vida inteira curtindo a vida como se nada disso existisse, e logo quando eu estiver à beira da morte, ou à beira da minha velhice, então eu me preocupo com Deus. Não, nós devemos trabalhar com alegria, nós devemos ser trabalhadores que aceitam essa jornada de Deus. Como Jesus mesmo disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos ter adversidades no mundo, mas não cabe a nós fugir delas. Se até o nosso Mestre Jesus suportou as dores do mundo, por que nós, como Igreja de Cristo, não devemos suportá-lo? Esse texto aqui ilustra bem o que é a graça de Deus para conosco. Ninguém é mais ou menos merecedor da graça de Deus. Ninguém merece mais ou menos a salvação de Jesus, porque ela é um dom gratuito. Ele foi entregue a nós porque nós jamais conseguiríamos pagar pelos preços dos nossos pecados. Por mais que nós tentamos, nós jamais vamos conseguir pagar essa conta, porque o salário do pecado é a morte. E no final, quando chega a morte, a gente não tem como pagar essa dívida, a não ser que seja pelo sangue de Jesus, que nos dá o dom gratuito da salvação. É isto que eu teria para trazer sobre esse texto hoje. Espero que tenha gostado. Amém. Que essa palavra pregada possa edificar a sua vida, não só neste momento,
mas todos os dias que você tem pela frente, nessa semana, até a próxima semana, que possa edificar a sua vida e talvez até te auxiliar como preparação para a sua pregação nesse fim de semana. Que o Senhor nosso Deus esteja te conduzindo e te edificando na fé a cada novo dia. Queremos partir ainda sob a bênção do nosso Deus. O Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e até a próxima semana.